Fala, meu amigo gestor, meu amigo empresário, consultor de crédito, você que é correspondente bancário ou está entrando agora nesse segmento. Estou aqui mais uma vez, Gabriel Ramalho, no nosso quadro Mentor Corban. E o assunto de hoje vai ser muito focado na parte de gestão, de liderança. Como aplicar feedbacks? Uma das principais técnicas ou ferramentas para gestão é o feedback. E nesse vídeo eu estarei te dando uma série de dicas sobre qual frequência fazer feedbacks, como aplicar feedbacks, para que você consiga cada vez mais se desenvolver como líder, como um gestor de alta performance e tenha um time motivado, engajado, aonde esteja junto com você para trazer excelentes resultados. Então, se você está chegando aqui agora, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal da Promobank para você sempre receber novos conteúdos e dicas para ter um time de alta performance, aumentar suas vendas, estar atualizado em relação ao mercado de crédito e cada vez ter melhores resultados. Feedback. Para alguns, essa palavra soa até mesmo estranha. Gabriel, eu nem sei o que é isso. Feedback? Tem muitas pessoas que estão acostumadas com o tal do feedback, que é chamar o consultor, chamar o seu liderado só para você poder puxar a orelha, chamar atenção, xingar quando ele não está executando algo que é legal. E esse é um dos principais erros de gestores e empresários em todo o Brasil. Não saber aplicar feedback ou só chamar o colaborador para conversar quando é para puxar a orelha. Nesse vídeo eu quero te dar dicas de qual frequência fazer feedback, como fazer o feedback para você ter melhores resultados. Saiba que o feedback é uma das principais ferramentas de gestão e liderança para você desenvolver um time de vendas, um time operacional, administrativo, um time de alta performance. No feedback, principalmente para colaboradores novos, vendedores novos que estão vindo fazer parte do nosso time, nós acostumamos aplicar ele pelo menos uma vez por semana. Colaboradores que estão ainda no período de experiência, nos primeiros meses ali de operação. Depois, para colaboradores que já estão há mais tempo na empresa, nós aplicamos no mínimo uma vez por mês o feedback. E geralmente no início do mês, analisando principalmente os resultados, as atitudes, algumas coisas que esse colaborador fez no mês anterior, para a gente já poder ajustar as estratégias, parabenizar aquilo que ele mandou bem e que no mês seguinte nós tenhamos melhores resultados. Gabriel, mas o que você considera necessário levar no feedback? Como fazer esse feedback? Como aplicar o feedback? Olha, existe feedback em grupo e existe feedback individual. E aqui eu quero te trazer quando aplicar em grupo, quando aplicar individual, qual frequência e como você conduzir melhor o feedback. Eu costumo dizer que a gente como gestor, como líder, quando a gente vai parabenizar, a gente deve parabenizar na frente de todo mundo. Quando a gente vai chamar atenção ou puxar a orelha de uma pessoa que não está tendo um resultado, o ideal é que você puxe no particular, é que você tenha uma sala, vai num café para você poder conversar, ter uma conversa assim, vamos dizer, mais junta, assim, mais firme, mais dura com a pessoa. Principalmente para esse consultor não se sentir envergonhado ou não se sentir humilhado. É muito importante que a gente saiba como falar, a entonação, a forma. E eu vou te dar várias dicas. Então pega caneta e papel para a gente poder construir melhores negócios. Gabriel, então eu parabenizo em grupo, mas chamo atenção no individual? Mas eu vou contextualizar isso aqui para você. Chamar atenção em grupo também, algumas vezes é necessário. Principalmente quando o seu colaborador está tendo uma atitude que é contra os princípios éticos da empresa, é contra as regras que você já tem criada no dia a dia. Vou dar um exemplo prático disso. Você tem como hábito não permitir que os consultores trabalhem com telefone particular. Telefone particular é na bolsa, é no armário, é na mochila. No horário que ele está trabalhando, ele tem que estar focado em vender, em gerar negócio e não estar cuidando da vida pessoal dele, ok? E aí você percebe que o colaborador no meio do horário de trabalho está lá, viajando no Instagram, está lá, totalmente aéreo, não fazendo aquilo que é o combinado, desrespeitando uma das regras, um dos acordos que você tem com ele. E olha, uma coisa que eu já quero te ensinar como líder, como gestor, é que você deve ser leve com as pessoas, mas duro com acordos, firme com acordos. Não seja duro com as pessoas. Com as pessoas você deve ser leve, mas com os acordos que você combinou com elas, aí faz sentido você cobrar de forma mais incisiva. Então, por exemplo, nessa situação, é algo que você tem que corrigir na frente de todos. Sabe por quê? Você tem que deixar o exemplo para os demais daquilo que não deve ser feito.
Ou muitas vezes eu já vi gestores assim, pô, eu tô vendo que o funcionário tá fazendo algo de errado ali, que é contra os princípios éticos, é contra as regras da empresa. Ah, mas eu vou fazer de conta que eu não tô vendo e depois eu chamo a atenção no particular. Olha, se é algo que está muito claro para todos os colegas que a pessoa está fazendo errado, se você está vendo e você não chamar atenção, isso cai na banalidade. Qualquer colaborador vai começar a fazer isso porque sabe que você não chama atenção. Então, se você viu algo que é contra as regras, é contra os acordos combinados que você tem no dia a dia e para servir de exemplo também para os demais, chame atenção na frente de todo mundo, de forma clara, de forma onde eu posso dizer educada, sem sair do controle, ou vamos dizer assim, sem você perder a razão. Um gestor deve sempre manter a razão e ser firme e duro com o acordo. Então, fulano, o que está acontecendo? Você tem algum motivo que está no celular particular? Ah, não sei. A gente tem um combinado. Por favor, leve teu celular até a bolsa e deixa guardado. Deixa até o armário. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Ah, eu tô com um problema, tenho um filho doente e tal. Então, vamos fazer o seguinte. Aí você vem e me traz esse problema e vamos deixar o número da empresa para essa pessoa entrar em contato para alguma situação de urgência. Tá vendo como é claro e é simples quando a gente é fiel com os acordos? E é muito importante que a partir do momento que você fez combinado, chamou, deu esse puxão de orelha, que você se mantenha firme com relação a essa questão. Porque se você flexibilizar, ou ele vê que você chamou atenção e num outro momento ele fez de novo, você não fez nada, você não tomou uma atitude de repente de uma advertência, de repente de chamar num particular para chegar junto, isso acaba acontecendo de você perder o poder da sua palavra e as pessoas acabam te desrespeitando. Falando em respeitar, é muito importante que quando você fizer algum tipo de promessa ou até mesmo uma ameaça, você cumpra aquilo que você está dizendo. Uma das coisas que eu vejo muitos gestores perdendo a mão na gestão da equipe é quando vão lá e ameaçam o colaborador ou dizem que vou fazer tal coisa. Olha, se você continuar assim, eu vou te mandar embora. E aí chega no dia, a pessoa não fez aquilo que foi combinado e você não manda embora. A sua palavra cai por terra. Você perde credibilidade perante os seus colaboradores porque você não cumpre aquilo que você promete. Não prometa algo que você não vai conseguir cumprir ou que você não está disposto a cumprir. É muito importante que você já seja fiel com os acordos, tanto nas horas para poder pagar bem o seu colaborador, dar um tipo de premiação, como também nas horas que você disse que tomaria uma atitude mais drástica. Tome essa atitude, se necessário, pois você prometeu. E é muito importante que a sua palavra tenha de fato consistência e que a equipe respeite você. Gabriel, e o que mais você me fala sobre feedback em grupo? Eu gosto também de aplicar feedbacks, fazer ali o desenvolvimento, uma reciclagem com a equipe, quando eu percebo que todas as pessoas da equipe estão com o mesmo problema, a mesma dificuldade. Vou dar um exemplo disso. Você percebe que vários dos seus colaboradores estão com dificuldades nas negociações, a ligação está muito fraca. Ao invés de você chamar um por um para aplicar um feedback individual, dê esse feedback em grupo. Pegue algumas gravações de ligação, faça ali uma roda para vocês poderem debater esse assunto. Aplique feedback em grupo porque você já percebeu que várias pessoas estão com a mesma dificuldade e assim você consegue ajustar essa estratégia de forma mais rápida. Obviamente que eu apliquei o feedback em grupo. Algumas pessoas, Gabriel, melhoraram, outras não. Essas que não melhoraram, você vai aplicar o feedback individual, porque talvez para elas não ficou tão claro aquilo que você gostaria ou qual é o jeito certo de fazer. Beleza? Gabriel, e o feedback individual? É aí onde muitas vezes eu fico inseguro, como conduzir, o que falar, o que não falar. Olha, é muito importante que você tenha um checklist de coisas que você deve utilizar na hora de fazer o feedback. Acordos que você vai fazer, pontos de melhoria, pontos aonde a pessoa mandou bem, para que o seu feedback seja muito voltado em dados. Um dos grandes erros de gestores é quando você chama um colaborador para chamar a atenção dele, para dar um puxão de orelha, e você não é factual, você não traz fatos. Você diz assim, olha, assim não dá, você está muito disperso, olha, assim não dá, você não está trazendo resultado, olha, assim não dá, eu não aguento mais isso, olha, se você não mudar, eu vou ter que te mandar embora. E você não traz fatos, você não traz dados. Quando você for aplicar um feedback, tanto para parabenizar como para chamar atenção, traga fatos, traga dados. Olha, meu querido, do jeito que você está indo, não vai ter como a gente continuar com você. Olha a quantidade de ligações que você está fazendo por dia. Está muito abaixo daquilo que a gente tem combinado. Você se lembra que nós combinamos 50 ligações por dia? Você está cumprindo as 50 ligações por dia? Não estou cumprindo. Faz sentido, fulano de tal, que você não está cumprindo um acordo que a gente tem? E desse jeito você não vai ter resultado? Olha, parando para pensar, faz sentido.
No feedback, é importante que você traga dados e fatos, para você não fazer as coisas só pelo instinto, ou muitas vezes eu já vi gestores aplicando feedback, o consultor sai do feedback e eu pergunto, e aí, o que foi falado? Olha, eu sei lá, e diz que eu não estou mandando bem, mas eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Seja factual, dados e fatos, não tem argumento para contestar. E no feedback é importante que você entenda o seguinte, na hora do feedback não é para você mostrar que está certo e a pessoa está errada. O gestor de alta performance, ele leva o consultor, ele leva o colaborador a refletir e o colaborador chegar à conclusão que ele não está fazendo certo. Vou te dar um exemplo disso. Você tem um acordo onde a sua equipe tem que fazer um mínimo X de agendamentos por dia. 10 agendamentos por dia de clientes interessados em fazer o crédito que vão vir até a agência. E o seu consultor não está fazendo os 10 agendamentos por dia. Então, no feedback, você vai trazer os números. Falar assim, fulano, vamos ver aqui os seus números. Olha, quantos agendamentos você conseguiu fazer na última semana? Tal dia você fez 1, tal dia você fez 3, tal dia você fez tanto. O que você está fazendo hoje para trazer X agendamentos? Olha, estou ligando, estou falando isso, estou falando aquilo. E o que você acredita que você poderia fazer diferente para a gente trazer mais agendamentos? Fulano, você acha que fazendo a quantidade de agendamentos que você está fazendo hoje, você vai conseguir atingir o resultado que você precisa? E o que a gente pode fazer diferente para conseguir trazer mais resultado? No feedback é importante que você faça o seu colaborador pensar. Você já está cheio de respostas muitas vezes, mas talvez a forma que você está conduzindo ou a resposta, você trazendo a resposta, o seu colaborador não vai assimilar tanto quanto você fazendo ele enxergar de fato o que ele precisa ajustar. Quando o consultor chega à conclusão daquilo que ele precisa fazer e não você dar a resposta, para ele é muito mais coerente. Ele acha que assim, olha, eu falei que eu preciso fazer isso, não foi o meu gestor que falou que eu tenho que fazer. Eu não estou fazendo porque o meu gestor mandou, eu estou fazendo porque eu acredito que esse jeito é a melhor forma. Esse é um dos grandes segredos para você ter melhores resultados na gestão da equipe. A comunicação efetiva e você fazer com que as pessoas entendam o porquê das coisas e elas cheguem à conclusão. Obviamente, Gabriel, tem colaborador que é muito lento, Gabriel. Eu tô falando, tô tentando fazer ele chegar à conclusão, ele não chega. Então você vai sugerir. Mas e se nós fizéssemos dessa forma aqui? Você acredita que a gente teria mais resultado? Fala assim, não sei e tal. Então vamos tentar? Porque a gente já teve experiência no passado de fazer assim e isso traz mais resultado. Ou eu já vi o Gabriel ensinando na aula que assim é um jeito que a gente tem mais resultado. E aí você faz com que a pessoa chegue à conclusão, você levando ela até essa conclusão. Faz sentido? Olha, outra coisa muito legal que a gente aplica nos feedbacks da nossa equipe é registrar o feedback, documentar pontos ali de elogio, pontos que a pessoa mandou bem, pontos de melhoria e fazer com que a pessoa se comprometa até mesmo assinando ali esse documento do feedback. Olha, eu vou melhorar isso, isso e aquilo. E não é você que fala, faça o colaborador se comprometer, faça ele falar o que ele vai fazer diferente, o que ele vai melhorar e ele vai assinar o feedback. No próximo feedback, você vai trazer ali esses dados. E aí, daquilo que a gente combinou o mês passado, o que você fez? E por que não foi feito isso aqui? Entendeu? Dessa forma, você acaba cada vez mais sendo rígido, sendo fiel aos acordos e não necessariamente às pessoas. Faz sentido para você que dessa forma você vai conseguir aplicar melhores feedbacks? Alguns outros dados interessantes, principalmente quando você vai fazer feedback para a equipe de vendas. Traga números no feedback. Quantidade de ligações, quantidade de atendimentos, quanto o consultor vendeu nas últimas semanas, quanto ele tem vendido por dia, qual que é o produto que ele mais tem vendido. Quando você traz esses dados, esses fatos, esses números, você consegue se aprofundar em estratégias junto com o colaborador. Você consegue fazer ele enxergar que muitas vezes ele está focando num produto que não traz resultado, um produto onde ele vai ganhar muito menos. E no feedback você consegue fazer que ele chegue à conclusão que faz mais sentido focar num produto aonde é a empresa e ele vai ter melhor resultado. Traga dados, fatos, números. Não faça feedback só por instinto. Eu acho que o colaborador está indo bem, eu acho que ele não está indo bem. Olha, aquele dia ele chegou atrasado. Não, traz a folha ponto dele. Traz o registro para você poder conversar com ele e tanto parabenizar, elogiar para ser um verdadeiro feedback e não um feedback e também chamar atenção, trabalhar nos pontos de melhoria para que seu colaborador tenha melhores resultados, ok? O feedback é uma das grandes ferramentas de gestão. E embora muitas vezes a nossa vida como gestor ela é muito corrida, são várias tarefas, Gabriel, um monte de coisa para fazer, a gente tem que adequar a nossa rotina para aplicar feedbacks para a equipe. Se você tem uma equipe talvez de 10, 15 pessoas que você é o gestor direto e tem que aplicar o feedback, faça feedback com 2, 3 por dia.
Chame também para parabenizar, não só para puxar a orelha, porque muitas vezes tem gestor que só chama para puxar a orelha quando você fala assim, olha, eu preciso conversar com você, tal horário a gente vai conversar, tá bom? O consultor já se treme todo, já dá frio na barriga. E você vai perceber que quando você começa a chamar as pessoas para dar feedback também positivo, o como elas vão melhorar a performance. As pessoas gostam de ser reconhecidas, elogiadas, e muitas vezes isso é com uma plaquinha de destaque do mês e muitas vezes é na aplicação de um feedback. Tá fazendo sentido para você? Olha, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos fazer sobre gestão, sobre liderança. Então já deixa aqui nos comentários qual outro assunto que você gostaria que a gente trouxesse no quadro Mentor Corban, sobre gestão, liderança e estratégia para te ajudar a vender muito mais. Curte aqui esse vídeo já, deixe seu comentário e se inscreva no canal para você sempre ser notificado de novos conteúdos. Um abraço, boas vendas, meu amigo gestor, meu amigo empresário, que cada vez mais você consiga construir um time forte para acelerar os seus resultados.